Olá, queridos. Vamos começar agora uma série de vídeos com a duração de 20 minutos, falando sobre revelação, simplesmente revelação. Esse é o nosso tema, o tema do nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse, com certeza, é o livro que muitos têm dificuldade de entender. E eu vou explicar para vocês o porquê da dificuldade de entender o livro de Apocalipse, o porquê de não querermos ler o livro de Apocalipse. E não vamos continuar assim. Vamos querer ler o livro de Apocalipse porque o Senhor nos valorizou tanto que está nos mostrando como há de ser, como há de ser a nossa vida lá na eternidade. Através do livro do Apocalipse nós vamos saber, e isso é muito bom para manter a nossa fé, para não negarmos o nome de Jesus. Por isso, vamos aqui com atenção e com oração. Enquanto eu falo, vocês estejam, Senhor, fala que o teu servo ouve. Vá sempre orando, Senhor, fala com ela, fala porque nós queremos ouvir a tua voz. Vamos lá? Existem várias razões para o livro de Apocalipse ser, entre os 66 livros da Bíblia, ser o último. Tem razão para isso. Deus não faz nada sem ter uma razão para fazer. Nosso Deus é sábio e quando Ele deixou o livro de Apocalipse por último, é porque Ele sabe que se nós não estudarmos as outras revelações de Gênesis até o penúltimo livro, não vamos entender Apocalipse. Então, louvado seja o nosso Deus, não é? Que já está nos mostrando a razão pela qual Ele deixou o livro de Apocalipse por último. Uma das razões é que este livro é mais difícil de ser entendido. É outra maneira de você entender a vontade de Deus de deixar o Apocalipse por último. Ele é difícil de ser entendido, o próprio Deus reconhece isso. Mas Ele deixou como você entender. Quer descodificar o livro do Apocalipse, que ele é todo em códigos, é todo em signos, sinais. Mas você quer ficar sabendo? Eu estou dizendo que é revelação, simplesmente revelação. Você quer saber? Então estude o livro de Ezequiel, o livro de Isaías, vá para o Antigo Testamento, Pentateuco, toda a Bíblia vai te ajudar a entender Apocalipse. Então vamos juntos, apenas 20 minutos no máximo, né? E nós estaremos a cada dia, a cada horário do dia, você vai recebendo esses vídeos, porque todas as vezes que eu puder gravar e lançar no YouTube, eu estou gravando. Então você fica sempre atento, porque de 20 em 20 minutos nós vamos ter um conhecimento muito amplo do que Deus requer de nós para chegarmos na cidade santa de Jerusalém, Santa Jerusalém, a cidade que é a igreja do Senhor Jesus, que vai estar com este nome. Santa cidade, Nova Jerusalém, que desce dos céus, adereçada, toda adornada como uma esposa para o seu marido. Ela sobe, ela desce, quanto mistério, né? Pois é, nós estamos num tema que você já dá para entender que vai ter revelações. Então, aguarde as revelações. Revelação, simplesmente revelação. Vamos lá? Deus removeu o véu, o que era pesado, não é? Estava tudo oculto, mas o Senhor removeu o véu. A palavra Apocalipse quer dizer isso. Revelação, véu removido, quer dizer, descoberto o que estava oculto. E você fica sabendo tudo porque Deus não quer os seus filhos ignorantes das delícias que vai gozar na eternidade. Quanto mais a gente souber das coisas maravilhosas que vão acontecer na eternidade, mais poder de Deus para estarmos com o nome do Senhor Jesus Cristo sendo glorificado na nossa vida. Não negaremos ao Senhor só em saber que tem um novo céu e uma nova terra e ser a descrição dele como é feita lá em Apocalipse. Dá para você se manter firme na fé e não vai temer a todas as perseguições que virão nesses últimos dias. Olha, não tem ninguém que pudesse saber, não é? Foi preciso profetas, sempre precisa profetas. Você vê que em Gênesis precisou do profeta Moisés para deixar escrito de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos.
Os detalhes do lugar que nós vamos, você encontra em Apocalipse. Mas lá em Gênesis você sabe que você veio de Deus, que você foi criado por Ele, que você é um ser humano, não é um animal irracional, você é a imagem de Deus. Ali você fica sabendo, sabe que está aqui para servir a Ele, para glorificar o nome dEle. Agora, os detalhes de para onde vamos, ele fala em Apocalipse. Então, o primeiro profeta que recebeu a revelação do início de tudo, Moisés. E o segundo profeta, que nós temos vários profetas na Bíblia, mas esses são fundamentais. Quem poderia ter tudo que tem de conhecimento sem saber de onde veio? Então, é necessário que a gente esteja valorizando muito Moisés, porque ele recebeu do Senhor essa bênção de estar podendo receber de Deus a revelação de como tudo começou. Jó foi, praticamente foi interrogado pelo Senhor, o Jó. Você conhece a história de Jó, né? Dizendo: Jó, onde você estava quando eu fiz os fundamentos, o alicerce de tudo? Onde foi que você estava? Ele pergunta para Jó. Então é interessante, né? Onde é que você estava, Jó, quando eu lancei o alicerce da terra? Como é que você, Jó, poderia saber se você não estava lá construindo tudo? Teve alguém lá construindo tudo, fazendo tudo? A não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, para saber, tinha que ter o profeta Moisés para dizer todos os detalhes para nós. Então, Deus faz essa pergunta para Jó, mas é apenas um despertamento para todos nós. Nós sabemos alguma coisa se não tivesse a revelação? Então, por isso, Deus traz revelação, simplesmente revelação, no livro de Apocalipse, no livro de Gênesis e em toda a Bíblia. Mas os principais é Gênesis e Apocalipse. Então, nós podemos, entender que Jó não estava lá. Deus perguntou para ele, é claro, não estava fazendo nada, vendo nada. E Jó e nós também não estávamos. E algum cientista, será que sabe? Nenhum cientista. Por mais que estude, não saberia se não houvesse a revelação de Moisés, se não houvesse a revelação de João na ilha de Patmos, nenhum cientista ia saber nada. Ai, meu Deus! É simplesmente revelação, Apocalipse. Então vamos aproveitar, porque cientista não ia saber, Jó não sabia, mesmo sendo um homem tão famoso, né? Conhecido como um homem cheio de conversas, né? Cheio de conversas, também cheio de paciência, né? Esperou em Deus, mas ele não sabia. Agora, se um filósofo resolver filosofar e querer passar um ano de estudo com você ou comigo, ele vai ficar o tempo todo falando, e no final ele vai ter essa resposta: eu não sei de nada. Você sabe? Você também não sabe. Ninguém sabe. Está vendo você? Procure ver um filósofo para ver se no final de tudo que ele colocar diante de você sobre a criação, sobre o livro de Apocalipse, sobre Gênesis, depois que ele ficar um ano no mínimo lá falando, ele vai dizer: bom, eu não sei de nada. E você sabe? Não consegui nada. Você vai dizer: eu também não sei. Ninguém sabe. Mas o profeta sabe. Só quem sabe são aqueles que recebem a revelação de Deus. Para isso, para você entender isso, é preciso ter confiança, ter fé. Porque só os que têm fé acreditam em revelação. Só os que têm fé sabem que existem profetas, homens de Deus que ele escolhe para revelar os seus mistérios. Glórias a Deus. E nós, nesses dias de estudo aqui sobre Apocalipse, nós vamos estar vendo justamente um profeta que nos deixa de água na boca, apresentando as delícias do céu, que vai nos fortalecer com essas delícias, com essas revelações, para nós estarmos firmes, sem negar a Jesus, no meio de toda a aflição que passarmos neste mundo. Jesus Cristo disse que teríamos aflições, mas Ele nos livra de todas elas. E livra delas, não somente aqui na terra, ainda tem o prêmio de, depois de todas as aflições que passamos aqui, aí estarmos no novo céus e na nova terra. Louvado seja Deus, grande é o nosso Deus. Aleluia. Pois é, vamos lá, não é? Vamos ver as revelações. As revelações. Veja o filho, veja meu filho,
filho da minha mão direita, e louvai-o. Nós temos aqui uma revelação muito importante, que eu já disse a vocês, que para entender Apocalipse, temos que estar sabendo os outros livros da Bíblia. São 65 livros para a gente estudar, e já estamos estudando, não é isso? E vamos vendo as revelações. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 4, nós vemos que a porta do céu se abre, não é isso? E João vê Deus entronizado e vê aquelas pedras, não é? Tem pedras, pedras preciosas. Vocês lembram que as pedras preciosas estão lá nas roupas dos sacerdotes, lá em Êxodo 28? Vocês sabem o significado de cada pedra daquela? Pois é aí onde nós vamos ter as revelações. Aqui em Apocalipse, a partir do capítulo 4, nós já vamos vendo que o Senhor tem uma linguagem específica, ali é tudo simbólico. Nós não vamos simplesmente ver a pedra de jaspe, a pedra de esmeralda, a pedra de sardônio. Somente ler isso e já está satisfeito? Não, tem revelação. Então, para saber isso, tem que estudar primeiro os outros livros da Bíblia. São 65 livros. Então, nós vamos encontrar a revelação disso lá nas roupas dos sacerdotes, que foram as roupas das pedras todas ornamentadas, a roupa dos sacerdotes. Você lembra que tem sacerdotes? Você lembra que Davi colocou sacerdotes no seu ministério, no seu tempo, no seu reinado? É tudo isso que é revelação para Apocalipse. Então, você vê isso e você vai entender que aquelas pedras, por exemplo, nós temos o Ruben, que é uma das tribos de Judá, temos o Judá, uma das tribos de Israel, temos o Judá, que é outra tribo de Israel. Nós não tem as tribos? É aí onde está a revelação. Nós sabemos que o Senhor não deixou nada, porque tudo que Ele quer que a gente saiba, Ele traz a revelação na sua palavra, as respostas de tudo na sua palavra. Então, quando João vê a porta dos céus aberta, que vê aquelas pedras, ali está uma revelação que vocês precisam entender, nós precisamos entender essa revelação, certo? Tem cada pedra, como a pedra de jaspe, a pedra de sardônio e a pedra de esmeralda, tem revelação, resposta para Apocalipse, que traz uma linguagem para nós. Nós vamos estar lendo ali, quer dizer, vamos descobrindo, né, através da leitura lá de Êxodo 28, o que está João vendo lá em Apocalipse 4, a porta do céu aberta. Então, veja o meu filho, o filho da minha mão direita, louvai-o. Porque Judá é louvai, é louvor, o significado. Tá vendo você? Então, fica para próximo estudo. O horário já completou. Você vai saber a relação que tem Apocalipse, onde está escrito que a porta do céu se abriu para João e as pedras que estavam nas vestes do Senhor entronizado lá nos céus. Aí você vai ver que essas pedras lá, o Senhor entronizado lá, que João viu, tem uma mensagem. E a mensagem é para quem sabe o que era cada tribo. Você tem que saber tudo. As revelações estão na Bíblia toda e Deus vai ensinando. Cada tribo de Israel cada tribo tinha um nome, um significado. E por isso, quando o Senhor fala lá, mostra João lá em Apocalipse, a porta dos céus aberta, tem uma leitura. Veja o meu filho, filho da minha mão direita, a ele louvai-o. Então no próximo nós vamos saber tudo direitinho, tá bom? Próximo encontro, logo, vamos ter vários vídeos por dia, você pode tomar o seu tempozinho aí, e estar sempre ouvindo e recebendo as revelações, porque o livro de Apocalipse é simplesmente revelação, simplesmente revelação. Até a próxima!
com a graça de Deus.